Na véspera do meu casamento, fui violentada. Meu namorado me abraçou forte e me consolou várias vezes. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sempre estarei com você. Pensei que tinha encontrado o amor verdadeiro, mas o ouvi brincando com um amigo pelas costas. Você é tão generoso, sua namorada tolera que durmam com ela. Você não sabe como ela me lambeu depois. Valeu a pena ver tanta diversão ao mandá-la para alguém por uma noite. Então tenho que ficar com ela e mandá-la para alguém mais algumas vezes, para que ela morra para mim. Então ele se ajoelhou e implorou para que eu não fosse embora para perdoá-lo. Eu ri e apontei para o cachorro na beira da estrada. Tudo bem, deixe-o dormir por uma noite e eu pensarei em perdoá-lo. Do lado de fora do clube, a luz estava um pouco fraca, mas eu ainda conseguia reconhecer com precisão que a pessoa encostada na porta, me abraçando à esquerda e à direita, era meu namorado, Shu Jing. Irmão Shu, ouvi dizer que Muyan é obediente a você e que, se você pedir para ela se ajoelhar e lamber seus sapatos, ela o fará sem dizer uma palavra? O tom de um de seus amigos estava cheio de desprezo. Sim, todo mundo acha que eu sou barato e obediente como um cachorro criado por Shu Jing. Na verdade, eu não costumava ser assim, mas desde aquela agressão, fiquei aflita com o fato de que o amo tanto que chego a pensar que não o mereço dessa forma. Shu Jing era mais gentil do que nunca comigo, nunca gostou nem um pouco de mim, mas quanto mais a dor e a culpa me corroíam o tempo todo. Havia uma voz frenética no fundo do meu coração, lembrando-me a cada segundo que ele me amava tanto, que eu não podia me arrepender, não podia decepcioná-lo. Como disse seu amigo, faço tudo o que ele diz e não quero nem espero que ele fique nem um pouco infeliz ou irritado. Essa não é a primeira vez que ouço isso de seu amigo e todas as vezes Shu Jing retruca severamente, com o ímpeto de querer brigar com a outra parte. Ela simplesmente me ama e me trata bem. Mais uma frase pusilânime e eu lhe dou uma surra. Mas hoje ele estava surpreendentemente calmo, nem mesmo levantou os olhos e deu uma risadinha leve. E o quê? Ter uma opinião? Não, é que eu acho muito generoso de sua parte tolerar que sua namorada durma com você. Se fosse eu, teria lhe dado um chute na cara. Shu Jing pegou o cigarro entregue pelo amigo e pediu emprestado um fogo para acendê-lo. Você já ouviu falar sobre isso? Como ela me lambeu depois, como valeu a pena ver tanta diversão ao dormir com alguém por uma noite. Então decidi ficar com ela, e mandá-la para dormir mais algumas vezes, para que ela ficasse mais morta para mim. E além disso, não seria mais divertido persuadi-la a fazer isso de novo, e depois quebrá-la? As pessoas ao lado de Shu Jing riram e brincaram. Irmão Shu, ou você vai jogar, mas você também não é o suficiente. Mande pessoas de fora para se divertir, não se preocupe, eu sou muito gentil. Você quer jogar a... Shu Jing uniu, puxou o canto da boca e disse descuidadamente, dê a você um número e espere. Meus olhos se arregalaram. Não era ele, como ele poderia dizer uma coisa dessas? Como ele poderia fazer isso comigo? Ele também abraçou outras mulheres. Ele é obviamente tão gentil, tão bom. Eu deveria ir em frente, deveria deixá-lo esclarecer as coisas, mas as pernas parecem pregadas no lugar, mas não consigo dar um passo, a cabeça zumbindo em linha reta. O que eles dizem de novo, não consigo mais ouvir, apenas congelei ao ver Shu Jing abraçando duas mulheres, beijando e abraçando, na porta do clube. Meu mundo desmoronou, a obsessão que eu tinha, a única luz que existia em meu coração, desmoronou instantaneamente e se foi. A primeira vez que Shu Jing e eu nos encontramos foi no bar em que eu trabalhava. Um cliente ficou bêbado e se aproximou de mim. Eu não aguentei e nem pensei nisso, dei-lhe um tapa com a mão. O homem me agarrou pelos cabelos. Puta, você não sabe quem eu sou? Como ousa me bater? Você está procurando a morte. Fui lamentavelmente segurado, socado e chutado antes que ele chamasse mais 3 homens e me arrastasse para o canto. Entre tantos espectadores, apenas Shu Jing deu um passo à frente. Ele não é forte, mas, para me salvar, nasceu com 2 costelas quebradas. A camisa branca estava manchada de sangue na maior parte do vermelho. O canto da boca pendurado de sangue, deitado em uma maca no momento. O par de olhos olhando para mim não tinha medo, mas estava cheio de preocupação comigo. Você está bem? Minhas lágrimas explodiram instantaneamente. Como sou uma menina, desde a infância em casa não sou popular, acham que sou uma perdedora de dinheiro. Tenho a mente elevada e orgulho de mim, naturalmente, não demonstrarei fraqueza à família. Eles não me deixam ir à escola, acham que não mereço nada. Só quero aprender a obter resultados, e quero viver uma vida maravilhosa para que eles vejam. Desde o início da universidade, há quase 4 anos, tenho tentado ganhar dinheiro para acumular contatos, para que o futuro estabeleça a base.
Uma pessoa na cidade grande escalando e rolando, tudo é para carregar o seu próprio, ninguém nunca se importou realmente comigo. Shu Jing usou sua gentileza para quebrar, pouco a pouco, a armadura que eu tinha enrolado na parte externa do meu coração. Por me salvar, ele se meteu com pessoas com as quais não deveria se meter. Várias vezes foi para casa, com o corpo machucado, para não me deixar sentir culpada. Ele só dizia que era sua própria queda acidental, palavras bobas, que podem cair em tal queda. Ficamos juntos naturalmente, e tudo estava indo bem, falando sobre casamento, mas eu estava drogada. Quando acordei novamente, estava deitado em um armazém em ruínas, com dores por todo o corpo e marcas que indicavam o que eu havia passado. Naquele momento, eu realmente não conseguia aceitar essa mudança repentina, agarrando meu cabelo e gritando, em pânico, desamparada. Eu nem sabia como encarar Shu Jing, como encarar a mim mesma. Chamei a polícia, mas a sombra permaneceu em minha mente e ficou mais forte. A história se espalhou de alguma forma, e todos os dias eu tinha pessoas apontando o dedo para mim e fazendo perguntas, tanto explícitas quanto implícitas. Tentei fazer com que eu escolhesse ficar em silêncio, tentei fazer com que eu não me importasse com as fofocas, mas não consegui. Depois de inúmeras vezes de repressão, finalmente explodi e bati minha bolsa com força na pessoa que me provocava, e gritei com ela roucamente: "Quem é você para falar de mim? Eu não fiz nada, não sei o que diabos está acontecendo." Não sei. No final do grito, eu estava com um soluço no tom e caí no chão. Quando Shu Jing me encontrou, eu estava sentado em um canto com as mãos nos joelhos e os olhos vazios. "Yeon, Yeon." Shu Jing me chamou 2 vezes com ternura, com os olhos cheios de preocupação. "Prime, se você acha que sou suja, vamos terminar", eu disse em um tom mecânico, sem saber se estava falando com ele ou comigo mesma. Shu Jing colocou o braço em volta de mim e me chamou intimamente pelo meu nome várias vezes. Que coisa estúpida de se dizer. A culpa não é sua. Por que eu terminei com você? Claramente você é a vítima. Eu nunca vou deixar você. Ele me levou para o hospital. Não sei o que o médico disse a ele. De qualquer forma, desde então, ele ficou comigo a cada passo do caminho, e me deixou tomar o remédio na hora certa, dizendo que era para reabastecer o corpo. Eu estava em transe. Estava em um estado de desespero. Pensei em cometer suicídio algumas vezes, mas quando ouvi Shu Jing chamar meu nome e conversar comigo, e vi seu olhar caloroso e preocupado, de repente senti que, se eu morresse, ele ficaria muito triste. E eu não queria que uma pessoa que me amava de todo o coração ficasse triste por minha causa. Eu queria que ele fosse feliz e o deixasse fazer o que quisesse. Não quero deixar que uma pessoa que me ama de todo o coração fique triste por minha causa. Quero fazê-la feliz, deixá-la desejar o sucesso. O que ele me disse, escrevi cada palavra. O que ele me explicou, terminei tudo. Meu coração e meus olhos só ficaram com ele. Essa é a única razão para eu viver e o pilar. Hoje, porém, essa cena me diz claramente que meu conhecimento anterior é falso. Minha persistência anterior é uma piada. Pensei em amor verdadeiro, mas é apenas o passatempo de outra pessoa. Não sei quando nevou lá fora. Fiquei ali parado, estupefato, até que uma espessa camada de flocos de neve se acumulou em meus ombros, só para me mover depois do fato. Há muito tempo os pés estavam enrijecidos. A localização do coração vinha da dor sufocante. Junto com a respiração de uma explosão de agravamento, as palavras de Shu Jing ecoavam repetidamente em minha cabeça, como se meus sentidos estivessem selados, como um fantasma na estrada, deixando o motorista atrás de mim continuar buzinando. O motorista atrás de mim não parava de buzinar. "Você quer morrer?" "Morrer? Sim, porque ainda estou vivo." Eu estava em transe enquanto observava os carros se movimentando à minha frente, e surpreendentemente tive vontade de seguir em frente, e meu corpo, que já estava quase no meio da estrada, foi violentamente puxado para a calçada por trás por uma força. Voltei-me rapidamente, meu olhar escureceu mais uma vez quando vi a pessoa que estava atrás de mim. Qual é o problema? Não está vendo ele? Está desapontado? Há alguns indícios de flerte em sua voz. Eu vi essa pessoa na minha frente algumas vezes. Shu Jing me disse que essa pessoa é sua nêmesis, chamada Du Jingyu. Todas as minhas forças estavam esgotadas no momento, e eu não queria nem dizer mais uma palavra a ele. Levantando os braços para afastá-lo e continuando a virar a cabeça rigidamente para a frente da sala. "Qual é o problema? Por que você quer morrer?" Du Jingyu não foi atrás dele, apenas falou lentamente atrás dele. "Ser atropelado por um carro, pular de um prédio, essas mortes são muito feias. Você quer que as pessoas que você gosta o vejam assim?" Ele riu levemente. "Por que você não me conta o motivo e, em troca, eu lhe digo como morrer da forma mais bonita?" "Ele não me quer mais." Falei lentamente, como se tivesse encontrado um escape para minhas emoções. Minha voz foi ficando cada vez mais alta,
As lágrimas acabaram rolando pelo meu rosto. Sou apenas um passatempo para ele. Por que isso está acontecendo? Ele obviamente não era assim antes. Ele sempre foi assim. Só que você não sabe disso. Du Jingyu bufou friamente. Você acha que ele não a quer? Você deveria perguntar a ele quando ele a quis, para dizer a verdade. Naquele dia a pessoa que a contaminou, foi ele quem a chamou para ir. Você está falando besteira. É impossível. Eu me virei e gritei com Du Jingyu. Quem é você para dizer isso? Essa é a dor mais profunda em meu coração. Como se fosse um campo minado. Um toque, e ele explodirá. Uma vez bêbado, ele mesmo admitiu. Du Jingyu me avaliou. Por que você quer morrer? Para punir os outros machucando a si mesmo? Muyan, vou lhe dizer agora mesmo. Como morrer é a melhor maneira de parecer bem. Não seria a melhor maneira de matar a pessoa que o intimidou? Fiquei em silêncio por 5 minutos, e Du Jingyu surpreendentemente ficou parado na neve, esperando por mim por 5 minutos. Finalmente encontrei um pouco de sanidade e lentamente abri a boca. A pessoa que me enviou uma mensagem hoje pedindo que eu fosse ao clube procurar Shu Ting, foi você, não foi? Du Jingyu não admitiu nem negou, e de repente riu alto, aproximou-se de mim e sussurrou em meu ouvido. O número está salvo, e entraremos em contato com frequência no futuro. Respirei fundo. Não posso me dar ao luxo de entrar em seus jogos de gente rica. No jogo, sempre há vencedores e perdedores. Quem disse que você é o único que perde? Du Jingyu sorri de forma encantadora. Depende de como você joga, não é mesmo? O que você quer de mim? Meus olhos estão um pouco vazios, como se eu fosse uma pessoa presa, fazendo todos os esforços para me libertar do atoleiro. Mas no final das contas, a força não é capaz de se aprofundar nele. E Du Jingyu pode me emprestar a única ajuda para me tirar do atoleiro. Os resultados da batalha, metade e metade. Du Jingyu respondeu secamente. Metade e metade? Eu olhei para cima e sorri. Sua família Du é uma grande família. Ele é apenas o proprietário de uma pequena empresa. Você vai olhar para a pequena família dele. Dono de uma pequena empresa? Du Jingyu riu de repente. Perda. Vocês ainda compartilham a mesma cama. Você nem sabe quem ele é. Seu valor, 10 pequenas empresas não podem se dar ao luxo de ver. Eu quero. Mas aquela grande árvore atrás dele? Du Jingyu terminou de piscar para mim. Pense nisso. Vou esperar por suas notícias. Respirei fundo 2 vezes, digeri cuidadosamente Du Jingyu, e essas palavras me chocaram. Como é que nunca pensei nisso antes? A família Du na capital é uma das maiores famílias, pode chamar sua família de Nêmesis. E como pode ser uma empresa pequena? Shu Jing, sobrenome Shu, é um membro da família Shu? A força da família Shu era de fato comparável à da família Du, e essas duas famílias também eram notoriamente incompatíveis por causa de seus negócios. Du Jingyu, na minha opinião, é uma raposa velha, tanto em termos de aparência quanto de personalidade. Como se pudesse me dar pistas nesse momento, para que eu pudesse ver Shu Jing. Deve ser um plano, afinal, com a família Shu para fazer tantos anos de rivalidade mortal. Se eu adivinhei certo, ele queria me usar para derrubar a família Shu. Não é impossível. E o tigre procura a pele do tigre, embora seja perigoso, mas também é uma oportunidade. Sentei-me nos degraus da estrada, e deixei grandes flocos de neve caírem sobre mim por 1 hora inteira. O frio de arrepiar os ossos me deixando sóbrio por alguns momentos. Levantei-me com um pouco de rigidez, sacudi os flocos de neve do meu corpo, peguei meu celular, salvei o número do celular de Du Jingyu e respondi com 4 palavras: feliz cooperação. Shu Jing chegou em casa bem tarde. Eu me aninhei no sofá, ouvi-o entrar pela porta bem baixinho, e até mesmo sua respiração ficou mais lenta, com medo de me incomodar em geral. Desculpe, querida. Voltei tarde de um compromisso social. Sua voz era, como sempre, apologética em sua gentileza, e ao dizer isso, ele se aproximou gentilmente de mim, e a alguns passos de distância, pude sentir seu cheiro forte de álcool. Eles dizem que você não precisa me esperar se for muito tarde, pois ficar acordado até tarde prejudica seu corpo, e você não está bem, precisa descansar mais, mas eu quero esperar por você, com a cabeça enterrada no sofá. Minha voz muito suave. Shu Jing soltou uma risada leve. Seus dedos se cravaram em meu cabelo e ele abaixou a cabeça para tentar beijar minha testa. Senti uma explosão de náusea, sem um traço de inclinação leve da cabeça para evitar. A voz tossiu fracamente 2 vezes, provavelmente porque minha respiração estava um pouco febril e rápida. Ele franziu a testa levemente. Um traço de impaciência apareceu, e depois foi substituído por preocupação doente. Ele tocou minha testa com a mão. Por que você ainda está com febre? Amanhã ainda não está boa. Depois de ficar congelado por 4 horas inteiras, foi difícil para meu corpo não tão bom não ficar doente.
E ficar doente não foi uma coisa ruim, pois esvaziou bastante minha mente e meu corpo, e ajudou a me trazer de volta aos meus sentidos ainda mais. Talvez eu tenha pegado um resfriado. Mal consegui esboçar um sorriso, ligeiramente apologético. Você está tendo dificuldade para beber? Vou preparar uma sopa para você ficar sóbrio. Fiz um gesto para tentar me levantar, mas fui segurado por Chutin. Você está doente e está sempre pensando em mim. Quando é que vai pensar em si mesma? Disse ele, abaixando-se e me pegando no colo, indo para o quarto. Eu sorri para mim mesmo em meu coração, sim. Uma vez que eu, mesmo que ainda tenha fôlego, meu coração está sempre pensando nele. Mas no futuro, serei como ele desejou, meu coração só pensará em si mesmo. Depois de uma noite, apesar de minha febre ter voltado, mas a pessoa estar muito fraca, agarrei atordoadamente a mão de Shujing e não a soltei, parecendo sonolenta. E li gentilmente, não o deixe ir. Não me deixe baixo. Shujing representou perfeitamente a persona de me amar até os ossos, e surpreendentemente depois de acenar com a cabeça e concordar em não ir embora, ele realmente transferiu uma reunião importante para uma sessão online a fim de me acompanhar. Essa reunião foi realizada pelos executivos internos da empresa de Shujing, e a confidencialidade era extremamente alta, embora ele estivesse usando fones de ouvido. Mas através de uma porta que não estava bem fechada, eu podia ouvir claramente cada palavra que ele dizia. Eu fechei levemente a boca, fingindo estar dormindo. Algumas coisas não são importantes. Não há como saber. Se você realmente quiser descobrir, não é difícil. Shujing é o sucessor de treinamento do velho Shu. Agora essa pequena empresa é uma subsidiária da família Shu. E Shujing está acostumado a praticar, a dizer que essa empresa é importante e importante. Afinal de contas, os projetos importantes da empresa são 2. E dizer que não é importante, mas também não é importante. A empresa, mesmo que seja o colapso da família Shu, no máximo, é deixar cair um pedaço de carne, e esse Shujing pode ser muito profundo. Abri os olhos sonolento quase no final da reunião e saí do quarto descalço. Shujing ficou atônita. Encerrou a reunião às pressas. Aproximou-se e me abraçou. Por que você não usa sapatos? Só um pouquinho. Cuidado para não pegar um resfriado de novo. Desculpe, minha voz é muito suave. Como uma criança que fez algo errado, minha cabeça está baixa. Não ouso olhar para Shujing. Estou arrastando você para baixo novamente. Conto-os. Fazendo com que não vá à empresa. Você não disse que a reunião de hoje é muito importante? Vá embora rapidamente. Você não se desculpou comigo, já está aberto. Shujing me beijou com ternura na testa, como a intimidade entre amantes. Terminou de dirigir. Meus olhos estão um pouco vazios e incertos. Você não está lá, vai estar. Por meio da mensagem enviada por Du Jingyu, assim como eu fui violado antes, ao trabalhar na empresa de Shu Prime, soube que esse novo projeto deu início a um assunto importante. O externo foi mantido em segredo. Deve haver um ano de pesquisa e desenvolvimento. Até lá, espera-se que sua empresa esteja entre as 500 maiores empresas. Portanto, a confidencialidade desse projeto tem se saído muito bem. Ninguém conhece esse projeto de PD. Na verdade, quem é responsável pelo progresso do projeto? O projeto tem sido mantido em segredo. Shujing engoliu metade das palavras que saíram de sua boca, provavelmente porque ele realmente não tinha nenhuma defesa contra mim. Portanto, mesmo que soubesse que havia dito algo que não deveria, ele não sentiu nada e rapidamente mudou de assunto. Acontece que a pessoa responsável por esse projeto é Du Feng. Não seria muito melhor? O que você quer comer? Vou fazer isso. Meus olhos ainda estão como antes, humildes e quentes, olhando para Shujing. Uma vez em meus olhos, ele é minha vida inteira. Quero comer você. Ele deu um grande sorriso e me deu um beijo no meu rosto um pouco atordoado, provocando você. Vá descansar um pouco. Ficarei com o coração partido se você não se cuidar. Você sente pena de mim. Provavelmente nunca foi de mim que você sentiu pena. Keung, eu tive um sonho. Sorri suavemente, mas o sorriso não chegou aos meus olhos. Sonhei que você era um jovem rico, que valia dezenas de bilhões de dólares. Os movimentos de Shujing estavam obviamente estagnados, mas ele rapidamente encobriu o sonho. O sonho é o oposto. Olhe para mim agora. Como posso ter tanto dinheiro? Sim, é tudo o oposto. Murmurei. Também sonhei que você morreu. E você não está bem agora. Um mês se passou em um piscar de olhos, e Shujing ficou cada vez mais impaciente, chegando em casa cada vez mais tarde. Às vezes, ele até se esquecia de agir na minha frente, dizendo-me para deixá-lo em paz, e mais tarde,
desculpando-se com um olhar de desculpas no rosto, enquanto colocava o braço em volta de mim. Seu projeto estava com problemas, mas ele não disse nada a respeito. Então fingi não saber, e obedientemente deixei que ele me abraçasse, compreendendo e tolerando atenciosamente tudo o que ele fazia, cozinhando para ele e fazendo suas tarefas como antes, e cuidando de tudo para ele como se estivesse agradando-o. Sei muito bem em meu coração que ele é impaciente e não se importa realmente com as perdas e os lucros da empresa, mas quando o projeto está em suas mãos, ele não consegue explicar ao seu próprio mestre. A atitude de seu pai em relação a ele é o que mais lhe importa. Com Du Jingyu, fiquei sabendo que o mestre Shu tem um filho ilegítimo fora de casa. O mestre Shu nunca anunciou isso ao público, mas a outra parte nunca para. Se ele próprio, o legítimo, não se der bem, caso deixe o filho ilegítimo se aproveitar dele, ele não perderá muito dinheiro. Mas eu ainda pareço subestimar Shu Jing. O projeto não foi salvo, mas o pote também é muito bonito, disse seu meio-irmão por trás do truque. Ele leu na Irmandade do Amor, não perseguiu demais, não esperou o outro lado, mesmo sob a crueldade. De acordo com suas palavras, ele fez isso. Puramente não quer dificultar seu pai algumas palavras generosas, mas também deixou o velho Shu realmente tocar um número de... Por um tempo Shu Jing estava de bom humor. O ano está chegando ao fim. Ele também me enviou um grande número de presentes. Cada um valendo muito dinheiro, mas eu nunca uso e não uso. Shu Jing perguntou. Eu disse timidamente, as coisas são muito preciosas, tenho medo de sujá-las, um duplo sentido, mas também atraiu Shu Jing, que me confortou um pouco. Talvez eu pensasse assim antes, que não era fácil para ele ganhar dinheiro e que eu não queria estragá-lo, mas agora eu simplesmente não queria tocar em suas coisas. Essa cara dele, essa hipocrisia, me deixava doente. Naquela ocasião, ele me olhou com carinho. Yan, acompanhe-me para encontrar um amigo. Ele é muito próximo de mim. Disse que queria conhecê-lo. Naturalmente, fiquei muito feliz. Fui apresentado por ele ao lado das pessoas. Originalmente é a afirmação de sua própria personalidade. Como eu poderia pensar demais? Cheio de alegria para se vestir um pouco, feliz em segurar o braço para fora da porta. Quem sabe seus amigos não viram? Em seu banheiro no tempo livre, eu estava drogado. Pense nisso. Meu rosto sorria, endurecido ao extremo. Realmente na atuação, eu não fui capaz de fazer um bom trabalho. Às vezes me pergunto como ele consegue encobrir 3 coisas no mundo que as pessoas dizem que não podem encobrir: tosse, pobreza e amor. E como ele consegue fazer isso? Encobrindo o desamor com tanta firmeza. Soube que está tendo dificuldades com sua empresa ultimamente. Quero ajudá-lo. Eu mesmo pulei no poço como ele desejava. Como Yeon quer me ajudar? Shu Jing ganhou vida e brincou com meu cabelo com interesse. Também conheço algumas pessoas que podem ajudá-lo com patrocínio. Com dinheiro, o projeto pode ser revertido. Sua mão brincando com meu cabelo deu um sobressalto, e então ele se moveu muito mais devagar do que antes também, dizendo coisas como que era muito difícil, que não queria que eu saísse, que não se sentia confortável, mas seu tom de voz era tão fofo que era apenas educado. Afinal de contas, eu mesma lhe dei uma ótima oportunidade de me intimidar. E o que eu pensaria em meu coração se não o ouvisse e insistisse em sair para conversar sobre as coisas, e depois de ter sido aproveitada, o negócio não tivesse sido concluído? Não só me sinto inútil, mas também sinto muito por ele. Não vou ouvi-lo mais, o que o deixará feliz por um tempo. Certo, Shu Jing meio que empurrou, meio que concordou, e também ordenou 10.000 instruções secas. Quer que eu tenha uma coisa ao telefone com ele? Esse empresário de capital mais ou menos venderá o rosto da família Shu. Eu, nesse único negócio, estou condenado a não falar sobre isso. Só que na mesa estavam servindo vinho, eles servirão. Eu não bebi de verdade, contido na boca. E então fingi usar uma toalha para limpar a boca depois de cuspir na toalha. Mas fingir. Sinta. Você estava bêbada. E um homem me ajudou a sair de casa, apenas para me entregar, meio bêbada e meio acordada, a um estranho que se aproximava na porta. Quem é você? Solte-me. Sem esperar que eu terminasse a frase, minha boca e meu nariz foram cobertos por uma toalha, e perdi a consciência instantaneamente. Shu Jing realmente me traiu mais uma vez. Só que, desta vez, temo que não seja o que ele quer. Quando acordei novamente, estava em um hotel estranho, ainda vestido, e minha bagagem de mão estava intacta no travesseiro. Finalmente acordei, a porta foi aberta e um preguiçoso com voz de flerte chegou aos meus ouvidos. Eu disse que seu namorado não é nada disso. Você dormiu por 5 horas. Du Jingyu piscou para mim. Ele estava especialmente feliz em me ver? Sim, especialmente feliz.
Eu o encarei com um sorriso no rosto e comecei a trabalhar. Tudo resolvido, ele jogou um pendrive pra mim, o tom é bastante sério, então essa raposa vai falar corretamente o conteúdo das gravações em sua bolsa também está todo lá, você foi nocauteado no carro. Eles até deram um telefonema para Xu Jing. Você adivinha o que Xu Jing disse? Xu Jing disse, não se faça de desentendido. Depois de sentir minha rigidez, Du Jingyu diminuiu o tom de voz. Aquele seu namorado escroto, 1000 cortes não vão aliviar sua raiva. Por que você não o expulsa e me segue? Desapareça. Eu olhei para Du Jingyu, que estava zombando. A boca dessa pessoa está sempre tão endividada, quebrando pontes depois de atravessar o rio. É realmente de partir o coração. Du Jingyu suspirou, parecendo estar magoado, e suspirou, parecendo estar magoado. E enquanto se levantava e caminhava para fora, ele me avaliou novamente. Xu Jing disse que já chamou a polícia e acrescentou, após uma pausa, que desta vez também se estima que seja uma farsa. Ao ouvir a palavra alarme, meu coração ficou chocado. Da outra vez, Xu Jing segurou minha alma perdida, e ao mesmo tempo me consolou constantemente, dizendo que havia chamado a polícia, que era preciso pegar aquela pessoa, deixá-la pagar, e depois não havia mais nada? Xu Jing disse que a polícia tinha menos informações, que não havia pego as pessoas. Não tenho certeza se vou conseguir fazer isso, mas vou conseguir. Dessa vez, quando Xu Jing me encontrou, eu estava sozinha, abraçando os joelhos, sentada na beira da estrada, com os olhos vermelhos e sem foco, olhando para algum lugar. Yan Yan? Xu Jing me chamou suavemente, e quando eu não respondi, ele chamou mais 2 vezes. Como da última vez, ele me envolveu em seus braços, só que dessa vez com muito mais força que parecia derreter nele. Desviei lentamente meu olhar para ele, olhando-o com ainda mais dor do que eu, e de repente achei isso incrivelmente irônico. Fiz besteira de novo, e minha voz estava leve, como se não tivesse peso algum. Prime, por que não consigo fazer nada certo? Senti visivelmente o braço de Xu Kang em volta de mim, tremendo um pouco. Ele encostou gentilmente a cabeça em meu ouvido. Sua voz era tão suave quanto uma chuva de primavera. Yan Yan, vamos para casa. Sinto muito por você. Vamos terminar. Terminar? Ele me soltou. Suas mãos seguraram meus ombros com força. Seus olhos me olharam com alguns tons de vermelho. Por que terminar? Nós passamos por tanta coisa ao longo dos anos. Não importa o que aconteça, eu não vou terminar. Ele me sacudiu. Não me deixe. Por que você é tão gentil comigo quando eu já estou tão sujo? Eu chorei muito e disse, seja legal comigo de agora em diante também. E ele entendeu isso como um sinal de que eu estava irritada e me amarrou teimosamente, sendo ainda mais atencioso do que antes. Du Jingyu ouviu muitas coisas da boca daquele homem, e logo pegamos uma carona com o meio-irmão de Xu Jing, a empresa de Xu Jing. Originalmente por causa do fracasso do projeto e de uma grande perda de dinheiro, depois que ele não só não quis remediar, mas em vez da energia usada para fugir da responsabilidade acima, mas também causou muita insatisfação, a empresa não insistiu em meio ano. Foi o nome do verdadeiro morto. Pude sentir que Xu Jing estava preocupado o dia inteiro, mas estava dentro de uma faixa controlável. No fim de semana, ele de repente disse que queria me levar para as fontes termais, e eu agi como um passarinho, inclinando-me para perto dele e observando-o enviar mensagens com frequência para uma pessoa. Você não é. Mordi o lábio com um olhar de dor. Diga-me você, não vou incomodá-lo. Para onde Yan Yan quer ir? Ele guardou o celular e apertou minha mão gentilmente. Ele não disse que se casaria com você? Como pode haver outra pessoa? É uma questão de trabalho. Quero que ele me ajude a resolver um problema. O problema que ele disse deve ser o filho bastardo do mestre Xu. Agora em Du Jingyu e eu flertamos. Está em toda parte para espalhar a palavra de que Xu Jing o deixou levar a culpa. Presumivelmente o lado do velho também ouviu o vento para as fontes termais, provavelmente para facilitar seus próprios negócios. A corda está muito esticada, mas também pode relaxar. Acabei de sair do spa e ele mal podia esperar para começar a arrancar minhas roupas. Não, me solte. Saia de cima de mim. Como se estivesse possuído, continuei chutando meus membros e empurrando o homem que estava me intimidando o mais forte que podia. Yan Yan? Xu Jing ficou atordoado, seu aperto afrouxou um pouco, e eu rapidamente recuei para um canto como se estivesse correndo para salvar minha vida, abraçando-me com força enquanto olhava para Xu Jing com horror. Não chegue mais perto, não chegue mais perto. Eu já estava recuando, mas ainda tentava me encolher. De repente copiei a xícara de chá em minha mão e a esmaguei em Xu Jing. Yan Yan, sou eu, acalme-se, acalme-se. Os olhos de Xu Jing estavam cheios de mágoa e autocensura.
mas ele não se esquivou e deixou que eu o esmagasse. É claro que sei que é você. Foi você quem eu esmaguei. Quem é você para me tocar novamente? Você não é digno. Yan Yan, não tenha medo de que eu não toque em você. Não tenha medo, disse Shu Jing enquanto tentava se aproximar de mim. Tudo isso é passado. Ninguém pode mais machucar. Congelei em cooperação e olhei para ele. Depois me surpreendi em voz alta. Por que você não apareceu antes? Por que não veio me salvar antes? Antes que Shu Jing pudesse dizer qualquer coisa, seu celular tocou de repente, e ele o atendeu irritado. Como vai isso? O que foi? Fugiu? Enquanto falava, ele olhou para mim 2 vezes, depois atendeu o telefone e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Todas as emoções sob meus olhos se dissiparam gradualmente. Peguei meu celular e assisti cuidadosamente ao vídeo copiado da unidade flash USB que do Jingyu me deu. Era o vídeo da primeira vez que fui violada, do começo ao fim. Cada detalhe foi exibido claramente, e o rosto do agressor estava bem visível. Eu estava mais do que familiarizado com essa pessoa, aquela que havia sido espancada por Shu Jing depois de se aproximar de mim no bar onde eu trabalhava antes. Obviamente ele é igual a essa pessoa, mas na minha frente ele se encarregou de bancar o herói para salvar a beleza da peça. Obviamente ele me enviou pessoalmente para a frente dessa pessoa, me viu sendo violada, mas também fingiu ser carinhoso, enganando todos os meus sentimentos. Provavelmente eu era muito carente de amor, até mesmo para um canalha desses acreditar nisso. Os cantos da minha boca se mexeram levemente enquanto eu discava um número desconhecido. Shu Jing ficou um longo tempo fora de casa, e finalmente seu assistente veio passar a mensagem, dizendo que o gerente geral Shu talvez não conseguisse sair por um tempo. Então eu deveria ir dormir primeiro e se precisar de alguma coisa deveria falar com ele. A única necessidade que tenho é que quero que Shu Jing vá para o inferno mais cedo. Não achei que as ações do filho bastardo do mestre Shu fossem muito rápidas. Espero que esse filho da puta também não me decepcione. Depois disso não vi Shu Jing por 3 dias. Esse centro termal era originalmente de propriedade da família Shu. Eu vivo aqui sem me preocupar com comida ou bebida, e é bem mais confortável sem aquela escória por perto. Na 3ª noite eu o vi, mas não o reconheci por um momento. A barba cresceu e ficou densa e preta, o cabelo desgrenhado. As roupas não foram trocadas por 3 dias, estavam levemente enrugadas, e não tive mais a impressão de um olhar animado. Nós nos conhecemos há muitos anos, não importa o que a empresa tenha encontrado, ele nunca foi assim. Antes bastava pensar que ele era indiferente ao dinheiro, à fama e à fortuna, e agora só descobri que sou completamente estúpido. Yeon, você é tudo o que eu tenho. Ele me segurou com força em seus braços, como se tivesse medo de que eu desaparecesse no segundo seguinte. Agora há um problema aqui. Acompanhe-me no exterior. Podemos voltar. Quer alguma coisa? Eu o afastei lentamente e olhei para o homem à minha frente com olhos inocentes. Eu quero sua vida. Você a dá. O que você disse? Shu Jing congelou por um momento e deu 2 passos para trás, olhando para mim com uma expressão incrédula. O que está dizendo? Essa piada não é engraçada, e eu também não acho que seja engraçada. Eu sorri levemente. Então não é uma piada. Você não pode matar alguém. Você o entrega ao seu pai, e seu pai fica frustrado com você e decide reivindicar seu meio-irmão como seu? Como você? Como você sabe disso? Seus olhos se arregalaram e ele repetiu. Como você sabia? Eu o ignorei. Abri meu celular e mostrei o vídeo em meu telefone. Era meu pesadelo persistente. Mas se eu fosse usá-lo como prova, eu tinha que ir e olhar para ele diretamente. E depois de inúmeras tentativas, eu senti que quando eu o vi novamente, parecia não haver mais nenhuma ondulação dentro de mim. As 2 pessoas no vídeo são familiares para você. Isso é o que se chama de não conseguir encontrar o assassino. Shu Jing entrou em pânico e tentou pegar meu celular, mas não conseguiu. Nunca vi esse vídeo. De onde ele veio? Então foi ele quem o intimidou. Com certeza vou acabar com ele. Ele viu que eu não reagi e agarrou minha mão com violência. Você não acredita em mim? Então foi você quem me causou isso. Ele também queria dizer algo. A porta foi aberta com um estrondo. O homem que uma vez me intimidou segurando uma faca parado na porta vadia. Você se atreve a me atacar. Você me prometeu que se eu ajudasse a derrubar Shu Jing, nossas coisas seriam canceladas. E agora você atravessa o rio para derrubar a ponte? Até mesmo deixa a polícia vir me prender. Eu estou morto, mas também tenho que puxá-lo para acompanhar o funeral. Então você me traiu? Confiei tanto em você, e você me apunhalou pelas costas. A voz de Shu Jing, mas o homem ficou assustado. Seu alvo era eu. Não prestou atenção em quem estava ao meu redor. Sem mencionar que agora Shu Jing, seu próprio pai, ainda precisa reconhecer meio-dia. Sem mencionar outras pessoas. Jang, ainda não terminamos.
Shu Jing atacou o homem. E você está me culpando, porra. Foi você quem me deu a garota em primeiro lugar e concordou em gravar o vídeo. Foi você quem me colocou em apuros. Cale a boca. Shu Jing não esperou que a outra parte terminasse. Ergueu o punho, a outra parte não demonstrou fraqueza. As duas pessoas deveriam dizer o que não deveria ser dito, mas também lutaram juntas. Ele tem uma faca. A princípio não queria realmente machucar Shu Jing, mas como não podia evitar que as duas pessoas lutassem cada vez mais ferozmente, em um momento não controlou a força e esfaqueou diretamente o estômago de Shu Jing. Shu Jing cobriu o estômago e caiu no chão com as mãos cheias de sangue. Até a chegada da polícia, o homem não voltou a si. Não, eu não tentei matá-lo. Eu não o matei. Tentava se defender de forma incoerente. Ele inclinou a cabeça para trás para me ver com um rosto frio, e de repente lembrou-se de algo. Foi essa vadia. Foi tudo ela. Ela não teve nada a ver com o fato de eu ter pula matado. Até a ambulância levar Shu Jing embora, seus olhos estavam olhando para mim. Ele até tentou rastejar em minha direção, mas no final, não conseguiu. Eu o vi abrir a boca silenciosamente, e a julgar pelo formato da boca, ele parecia estar dizendo: eu realmente amo você. Shu Jing, minha voz é fria, sem nenhum traço de temperatura. Seu amor. Eu preferiria não fazê-lo. Quando ele estava no hospital, eu o vi 2 vezes porque ele estava cooperando com a polícia na coleta de depoimentos. Ele estava em um estado ruim, com tubos inseridos em seu corpo, como se tivesse envelhecido 10 anos de uma só vez. E ele agarrou minha mão, quase caindo da cadeira de rodas, humildemente implorando para que eu o perdoasse. Ele disse que realmente só o fez uma vez. Na segunda vez ele se arrependeu, voltou para me encontrar, mas eu e ele combinamos com aquela pessoa, perdemos contato. A partir daí, ele jurou ser bom para mim por toda a vida e não me deixar sofrer. Interessante, eu me afastei dele. Entre nós não é apenas um jogo? Amor, você já teve sentimentos por mim? Eu ri e apontei para o cachorro na beira da estrada do lado de fora da janela. O perdão é bom, você dorme com ele e eu vou considerar perdoá-lo. O rosto de Shu Jing ficou verde por um tempo, branco por um tempo, e depois não disse uma palavra. Meio mês depois, ouvi dizer que ele estava deprimido e cometeu suicídio. Du Jingyu sentou-se à minha frente e empurrou o café para mim. Sua morte não era da minha conta. Tomei um gole do café à minha frente. Era amargo, mas o gosto residual era doce. Você conseguiu o que queria? Eu olhei para o lado oposto desse homem astuto de língua afiada. Metade disso. Du Jingyu é franco e honesto. Seu objetivo é se vingar. Meu objetivo é toda a família Shu. E agora seus inimigos estão mortos e presos. E a família Shu também está abalada. Não foram muitas as informações que mencionei a Du Jingyu, mas cada uma delas teria causado um duro golpe na família Shu. Vazamento de sua tecnologia principal, espionagem da hora e do local de troca de mercadorias, tanto que várias entregas falharam e causaram uma bagunça. Incentivar a amante do ancião Shu, trazendo um filho bastardo para exigir status e finanças. E agora que Shu Jing está morto, esse filho bastardo pode se tornar a única semente da família Shu, o que não é de se rir. A família Shu agora está cercada de inimigos e precisa encenar um drama palaciano na mansão. As ações estão caindo miseravelmente, como se fossem um edifício alto que está à beira do colapso. Du Jingyu manipulou toda a situação. Eu realmente não sei porque ele disse metade do que disse. E ele não explicou, ainda sorrindo com o canto da boca. Quando concordamos pela primeira vez o saque era metade de nós. Não estou interessado na família Shu. Você não tem interesse nisso. Du Jingyu não pretendia me deixar ir. Que tal me enviar temporariamente em meu lugar, quando você quiser, então venha buscar. Eu não estava interessado em tais coisas, mas ele disse isso e eu levantei os olhos para perguntar de volta. Ok, mas desde a hospedagem, deve haver apenas uma nota. Caso contrário, você não saberá o que fazer? Du Fox parece estar esperando que eu diga isso. Seus olhos são tão brilhantes quanto estrelas. Depois de tomar café, ele o levará para pegar a nota, desde que você esteja disposto a pegá-la, o que eu não faria com um recibo. Mas quando cheguei lá, percebi que o lugar para onde ele me levou era o Departamento de Assuntos Civis. Então você está interessado? Você quer levar este bilhete? Receio que esse homem não seja louco. Não estou interessado na metade do saque e não quero mais brincar com vocês, garotos ricos. Então vou dar meia volta e voltar para casa. Du Jingyu me avaliou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse examinando os prós e os contras. Depois de um minuto, de repente, ele riu baixinho. Tudo bem, devo ir. Vou levá-la para casa. Balancei a cabeça e disse que não, pois não tinha casa no momento.
O bom é que a ação de Du Jingyu é bastante rápida. Xu Jingyu e seus amigos logo jogam o jogo, vão parar no hospital. Há um desafio para quebrar as pernas, há um acidente de carro de corrida de arrancada, e pessoas forçadas a beber para serem conduzidas gravemente feridas. Para mim são todas boas notícias. Também consegui um novo emprego, afinal eu estava criando um novo lar para mim, novo e maravilhoso.